Saudações filosóficas, craquedáscalos! Vem comigo que hoje o assunto é o bom e velho Platão. Eu tenho certeza que você já teve algum contato ou tem uma lembrança vagarosa, nem que seja daquela aula sonolenta no primeiro ano do ensino médio sobre conceitos relativos ao mundo material, ao mundo ideal, também chamado de mundo inteligível e mundo sensível. E, logicamente, o próprio mito da caverna, a famosa alegoria da caverna. Platão representa um importante filósofo não somente para a antiguidade clássica, mas para o decorrer da história da filosofia como um todo. Sua teoria do conhecimento serviu de base de influência para filósofos posteriores e teorias que foram fundamentadas com base na sua perspectiva filosófica. Tá ok? Portanto, meu objetivo na aula de hoje é fazer com que você compreenda a base fundamental de sua teoria do conhecimento. Fazer com que você consiga distinguir essencialmente o que é representado no mundo material platônico e o que é representado no mundo ideal platônico. Quais são os conceitos relacionados que fundamentam a sua base e sua trajetória para a busca de um conhecimento verdadeiro. Tá certo? Dessa forma, pessoal, antes de mais nada, devemos nos lembrar que Platão representa o discípulo mais famoso de Sócrates. Mas Platão não se contentou em seguir somente a perspectiva socrática, a qual buscava sedimentar aos seus discípulos que o homem deveria afirmar sua ignorância perante o mundo. Platão quis ir além. Platão se sentiu em uma situação inquietante quanto a esta questão socrática. Platão buscou, então, sedimentar as bases fundamentais de uma teoria do conhecimento, ou seja, uma trajetória definitiva para que os indivíduos buscassem atingir o conhecimento verdadeiro. Portanto, essa base fundamental consiste justamente nessa dualidade de mundos inserida na teoria platônica, tá certo? Portanto, visualizamos a estratégia filosófica que Platão buscou empreender na antiguidade clássica ao relatar de forma didática aos seus discípulos o conteúdo dessa distinção entre mundos na sua alegoria da caverna. Portanto, acompanhe comigo o raciocínio. Visualizamos uma caverna e no interior dessa caverna temos prisioneiros acorrentados que possuem somente a visão para o fundo da caverna. Portanto, a percepção sensitiva, a percepção imagética que esses prisioneiros obtêm inseridos no ambiente interior da caverna são somente as sombras projetadas por objetos que estão no lado externo da caverna. Vamos então conceituar esse cenário, tá certo? Nós temos no interior da caverna a representação do mundo material para Platão. Por que a representação do mundo material, ou também chamado de mundo sensível? Pois, para Platão, a forma constituinte do mundo material estaria atrelada justamente a cópias imperfeitas e meras aparências. E é justamente o que os prisioneiros visualizam voltados para o fundo da caverna. Meras sombras superficiais, enganadoras daquele objeto, daquele conhecimento verdadeiro, objeto real, contido no lado externo da caverna. E, logicamente, no lado externo, no lado do ambiente exterior da caverna, nós temos a representação do mundo ideal, ou também chamado de mundo inteligível, pois a exterioridade da caverna contém, essencialmente, as formas perfeitas do conhecimento verdadeiro e também a essência daquele objeto que estava sendo representado como uma mera aparência por meio das sombras que eram projetadas no ambiente interior da caverna. Dessa forma, em um dado momento, após conceituar esse cenário alegórico que Platão promoveu aos seus discípulos, nós visualizamos que em um dado momento Platão nos remete à ideia de que um prisioneiro, em um dado momento, consegue se desvencilhar dos grilhões, das correntes que estavam impedindo a sua saída, o seu exílio para o exterior da caverna.
e esse prisioneiro consegue empreender essa fuga de forma sistematizante com a sua perspicácia racional. Com o auxílio de seu aparato racional, ele consegue se desvencilhar das correntes e atinge o lado externo da caverna. Em um primeiro momento, esse prisioneiro se depara com uma luminosidade tremenda representada pela perfeição do conhecimento dos objetos verdadeiros, que ele não estava acostumado. E esse período inicial é um período de cegueira temporária por esse prisioneiro. Esse prisioneiro, então, debilitado com essa luminosidade advinda da perfeição formal, da perfeição dos objetos que ali estão contidos no conhecimento verdadeiro, representado pelo mundo ideal, essa cegueira temporária, ela começa a diminuir e o indivíduo começa a se acostumar com a beleza e a luminosidade representada pelo conhecimento verdadeiro em si. Dessa forma, podemos analisar que essa representação alegórica que o indivíduo promove o seu exílio para o lado exterior da caverna e atinge essencialmente o conhecimento verdadeiro, esse prisioneiro seria justamente o papel do filósofo, aquele que estaria enraizado em um mundo material repleto de enganações, repleto de meras aparências, com o exercício sistematizante do pensamento, com o encadeamento lógico provocado pelos efeitos de uma atividade filosófica, consegue finalmente chegar ao conhecimento ideal, ao mundo inteligível como um todo, ao conhecimento das essências do objeto. Dessa forma, esse indivíduo que conseguiu se desvencilhar das correntes deve retornar como um papel filosófico de trazer para perto dele, para perto do conhecimento verdadeiro, para perto do mundo ideal, aqueles que ainda estão acorrentados às aparências do mundo material. Então, esse prisioneiro que conseguiu se desvencilhar deve voltar ao fundo da caverna e auxiliar aqueles que ainda estão repletos de superficialidades enganadoras inseridos no interior da caverna, que somente estão visualizando sombras, tá certo? Então, dessa forma, a essência dessa alegoria platônica que buscou sedimentar a base fundamental de sua teoria do conhecimento está diretamente ligada à mensagem de os indivíduos devem buscar de forma incessante se desvencilhar das amarras que os prendem às enganações inseridas nas aparências do mundo sensível, do mundo material, e buscar sempre como um foco, como um objetivo maior, a essência das coisas, a busca pelo estabelecimento de um conhecimento verdadeiro, utilizando o aparato racional, o exercício filosófico como base primordial, tá certo? Pessoal, exemplificando toda essa base teórica da teoria do conhecimento para Platão, nós evidenciamos que essa teoria do conhecimento, instituída pelo filósofo Platão, não foi importante somente na Antiguidade Clássica, mas na história da filosofia como um todo, pois, além de representar o estabelecimento de uma teoria do conhecimento fundamentada em artifícios, em exemplos, fundamentado em si em uma alegoria didática, Platão também foi o representante da solução da época do grande embate filosófico que estava sendo debatido na Antiguidade Clássica. Seria a distinção entre as teorias de Heráclito e Parmênides, o primeiro grande embate da história da filosofia, o primeiro grande embate teórico. Então, essa teoria do conhecimento platônica, nós podemos adaptá-la justamente nessa perspectiva dual entre a teoria Parmênides, entre a teoria de Parmênides e a teoria de Heráclito. Visualizamos a seguinte situação. Lembra que no vídeo anterior, Heráclito, caracterizado pela sua teoria em buscar sedimentar a ideia de uma transformação contínua no mundo, de um devir eterno. Portanto, para Heráclito,
a constituição do mundo estaria atrelada essencialmente a uma transformação contínua, a mutabilidade incessante. Portanto, podemos abordar a teoria de Heráclito inserida na ideia do mundo material platônico, pois o mundo material platônico estava justamente repleto dessa transitoriedade, dessa mutabilidade que seria inerente ao mundo sensível, ao mundo material. Já a teoria de Parmênides, devemos lembrar que seria a busca pelo estabelecimento de um conhecimento verdadeiro. Sua teoria nos remete à ideia de essências imutáveis. Sua teoria nos remete à ideia do estabelecimento da essência dos objetos. Lembrando que, para Parmênides, um conhecimento ou ele é ou ele não é. Ele não se constitui em uma perspectiva filosófica do vir a ser. Portanto, o que visualizamos na teoria inserida no mundo material da mutabilidade inerente e das cópias imperfeitas das essências dos objetos, isso não podemos visualizar na teoria de Parmênides, pois na teoria de Parmênides podemos visualizar a imutabilidade da forma perfeita e a perfeição das essências, a constituição do conhecimento verdadeiro, assim como muito bem descrito nas ideias principais do mundo inteligível, do mundo ideal platônico. Portanto, pessoal, eu espero que tenha sido produtivo, essa explicação que eu busquei colocar para vocês, essa base fundamental da teoria do conhecimento platônico. Espero que vocês tenham entendido justamente essa distinção, esses conceitos que distinguem essencialmente o mundo sensível, o mundo inteligível, ou também chamado de mundo material e mundo ideal. Espero que você não tenha dúvidas, porém, se você tiver alguma dúvida, mande essa dúvida aqui nos comentários do canal. Se você curtiu, não deixe de curtir, pois isso ajuda muito a gente a estarmos sempre promovendo conteúdos de qualidade para vocês. Ative o sininho da notificação e se não for inscrito, se inscreve aí, porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal e muito conteúdo que ainda será produzido, tá ok? Espero que eu tenha contribuído para a sua filosofia e até breve!